Show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Bom, antes de começar a conversar com o Dr. Silvio Provenzano, quero agradecer aqui ao meu amigo, grande operador da Tupi, Maciel Amaral, nosso maciça, que inclusive está de férias, que me deu presente e trouxe presente também para o Dr. Silvio Provenzano, que é uma caneca personalizada do CREMED, com o nome do presidente, Dr. Silvio Provenzano, um trabalho de primeiro do nosso Maciel. De primeira e coisa, bom dia família Tupi, aquele beijo, bom domingo para todo mundo. E Maciel, você é o cara. Realmente uma caneca personalizada, com meu nome escrito corretamente, que pouca gente consegue. Verdade. Obrigado. Será devidamente ostentado. E quem quiser encostar, olha, faz contato comigo, que eu dou contato do Marcel. Isso é maravilhoso. E quem quiser, então, entrar em contato, pode acessar o Facebook dele, né, Maciel Amaral. Lá tem todos os dados, ele trabalha com essas canecas personalizadas e trabalha muito bonito, realmente. Muito bonito. Maravilha. Então, hoje, o Dr. Silvio Provenzano, médico endocrinologista e clínico geral, vai falar sobre a campanha Julho Verde. Iremos dar início à série sobre câncer de cabeça e pescoço também. O Julho Verde tem como objetivo alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce. Por isso, o Dr. Silvio vai falar como é feito esse diagnóstico e qual o tratamento recomendado. Mas deixa eu dar agora bom dia, bom domingo, meu amigão. Bom domingo, Heleno, novamente. Beijo para a família Tupi. Você sabe que em 2016 foi sancionada a lei que instituiu o Julho Verde, exatamente para fazer aquilo que é o objetivo maior deste serviço de saúde, que é conscientizar a população sobre informações que podem ser úteis, e muitas já foram, de determinadas doenças. A gente não diagnostica, muito menos trata, mas a gente orienta. Então estamos no Julho Verde para conscientizar a população sobre a importância dessa doença, que, veja bem, Helena, é o terceiro tipo de câncer mais comum no homem, em todo o Brasil, e é o quarto tipo de câncer mais comum, tanto no homem quanto na mulher, em todo o Brasil. Então é um grupo relativamente grande e subdiagnosticado. O que é isso, doutor Silvio? As pessoas não procuram assistência médica porque acham aquilo nada, eu mordi a língua, não sei o quê, aquela ferida que não cicatriza. Bom, você vai me perguntar quando suspeitar, eu vou aguardar um pouquinho para tentar orientar a família Tupi. Quando suspeitar que pode ter o problema, quais os fatores de risco associados a esse tipo de problema e, evidentemente, falar da prevenção, que é o mais importante. E já que a semana, julho, é o mês do câncer da cabeça e pescoço, e esse mês nós teremos 2 serviços de saúde, o de hoje e o último no dia 28, que, aliás, é o dia seguinte, é o dia que se comemora, que é o 27. Vamos falar hoje principalmente sobre os tumores que afetam a cavidade oral, boca e seus anexos, né? E vamos falar no último domingo sobre o pescoço, que tem vários, inclusive a minha paixão da vida, né? Uma delas, que é a tiroide. Falar do câncer da tiroide no dia 28 de julho. Vamos explicar por que teremos só 2 programas de Rádio Serviço de Saúde no mês. Porque semana que vem, dia 14, tem jogo do Flamengo cedo, 11 horas da manhã. E depois, dia 21, jogo do Botafogo. Então o programa deve terminar 10h30, 10h40. Não tem como a gente levar ao ar o Rádio Serviço de Saúde. Então teremos hoje e depois no último domingo do mês. E aí eu ganho 2 folgas, obrigado. É verdade, 2 folgas, tem razão. Para começar, vamos falar da importância da prevenção, doutor Silvio. Pois é, para a gente prevenir, a gente precisa saber exatamente o que está associado ao câncer da cabeça e do pescoço, principalmente da cabeça. E quais são as localizações desse tumor? Veja bem, o lábio, eu posso ter um tumor maligno que surge no lábio. A língua, principalmente na parte lateral da língua, mas eu posso ter embaixo da língua, eu posso ter naquela região do freio, eu posso ter mais posterior. Eu posso ter um câncer que surge na gengiva, na bochecha, na amígdala, principalmente aquelas amígdalas que são maiores de tamanho, elas têm um risco um pouco maior. Naquela região do rinofaringe, do faringe, enfim, todas essas regiões da cavidade oral, elas podem eventualmente ser a localização de um tumor maligno. E o principal fator de risco, que está relacionado a 90% dos casos, o tabagismo. E a carga tabágica, o que é isso, doutor Silva? A quantidade de cigarros fumados. Evidentemente que quanto mais pesado for o fumante, quanto maior o número de cigarros que ele fuma por dia, o risco acaba sendo maior. E não é só o cigarro propriamente dito. Eu tenho câncer de língua muitas vezes associado até ao uso do cachimbo, aquela pipeta, né? Fica o tempo todo na boca, aquela fumaça ali provocando alterações. Esse é um fator de risco
muito conhecido e muito associado. O câncer da cabeça e do pescoço, ele incide principalmente nos homens. Uma questão de 3,5 a 4 para 1. O número de casos nos homens é maior, geralmente entre os 40 e 60 anos de idade, quando ele surge. O tabagismo é um fator de risco, mas a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas também é outro fator de risco importante. E eu tenho... É questionável a questão da obesidade, do sedentarismo, parece que aumenta um pouco o risco, mas não se sabe exatamente o porquê disso. E ultimamente, com uma preocupação muito grande, nós estamos vendo, eu repito, com uma certa preocupação, um aumento no número de casos, inclusive numa faixa etária um pouco mais jovem que os 40 anos, e que está associado a um vírus, que é o papiloma vírus humano, o HPV, da cepa 16, salvo erro. E o HPV é uma doença que é sexualmente transmissível. Então, a questão da prática do sexo oral sem o uso do preservativo. O HPV ele pode provocar alterações na região do lábio, na região da bochecha, da gengiva ou da própria língua, podendo provocar o aparecimento de um tumor. Vamos falar dos sintomas, doutor? Pois é. Qualquer lesão que surja na língua, a gente tem a chamada leucoplasia, olha que nome bonito. É uma mancha branca que normalmente vai aumentando de tamanho, ou então uma mancha muito avermelhada, eritroplasia. Eu posso ter uma ferida na região do lábio, ferida essa que deve ser um herpes. Aí começa a usar aquela pomadinha da ciclovir e não cicatriza. Uma ferida que não cicatriza. Uma lesão próxima ao dente, na parte posterior da gengiva, e aí o papel fundamental que os odontologistas têm na identificação dessas lesões, fazendo sempre que possível um encaminhamento adequado para o clínico, para o cirurgião de cabeça e pescoço avaliar. Porque você vai me perguntar como se faz o diagnóstico e eu vou te contar. Mas, de qualquer forma, o dentista tem um papel importante, até porque, eu não disse, a nível de prevenção, manter uma boa higiene da cavidade oral, a escovação adequada dos dentes, usar o fio dental e visitar o seu dentista regularmente. A doutora Flávia fala isso sempre aqui, né? Geralmente antes de mim, hoje vai ser um pouco depois. Isso. Mas de qualquer forma, ela sempre alerta para a importância da gente fazer a revisão com o dentista, pelo menos uma vez a cada 6 meses, se você tem seus dentes direitinho, porque algumas lesões podem aparecer e, evidentemente, durante o exame da parte dentária, o dentista olha a tua bochecha, olha a tua gengiva, faz aquele exame meticuloso e ele pode eventualmente detectar a presença de alguma lesão. E a partir daí ele já faz um encaminhamento adequado para o médico, que será o responsável pela avaliação e pelos exames para fazer o diagnóstico. Vamos falar do diagnóstico precoce, doutor, da importância disso? Pois é, você sabe que o diagnóstico precoce ele pode fazer com que esse tipo de câncer que mata muita gente, ele possa ser 100% curado. Olha que beleza. Mas eu tenho que diagnosticar precocemente, ou seja, quando o tumor ainda está naquela fase in situ. Doutor Silvio com medo de queijo, mas não tem jeito, gente, desculpem. É quando ele está localizado e ainda não se espalhou para lugar nenhum. Porque no momento que eu identifico uma lesão, eu preciso saber se a lesão é maligna ou não. O que eu vou fazer? Eu peço ao cirurgião de cabeça e pescoço, que é o profissional habilitado para executar esse tipo de procedimento, e ele pode realizar uma biópsia, que é pegar um pequeno fragmento daquela lesão, que será encaminhado ao meu colega patologista, que no microscópio vai fazer as colorações necessárias para avaliar que tipo de célula está presente naquela lesão. E ele pode identificar, isso é um carcinoma da base da língua, geralmente chamado carcinoma de células escamosas, é um carcinoma epidermoide. Evidentemente que se essa lesão estiver localizada naquele ponto especificamente, sem ter se espalhado, seja para as regiões vizinhas, seja à distância, e quanto mais distante, maior o estadiamento. As lesões iniciais, dependendo do tamanho, é claro, estágio 1 e estágio 2. Se eu tenho, por exemplo, acometimento dos gânglios do pescoço, dos gânglios embaixo da mandíbula, aparece aquela adenomegalia, aquela íngua. A única diferença é que quando você tem uma metástase num linfonodo, diferentemente da linfonodomegalia, que é reativa a uma inflamação, se você está com uma cárie, por exemplo, a doutora Flávia já falou isso algumas vezes, você tem um gânglio que aumenta de tamanho, ele aumenta rapidamente de tamanho, e exatamente pela velocidade com que ele aumenta de tamanho, aquela cápsula distende rápido e aí dói. Eu tenho aquele caroço que dói, gente, caroço que dói, relaxa.
não é tanto para se preocupar assim. Normalmente, quando você apalpa esse gânglio, ele está amolecido, ele está muito doloroso, a pessoa não deixa nem encostar o dedo direito. Quando você tem, pelo contrário, um linfonodo onde células malignas começaram a se desenvolver, o crescimento desse gânglio é pequeno, é lento. A cápsula vai se distender, claro, mas lentamente, e aí não provoca dor. E quando eu coloco meu dedo ali, eu encontro tipo uma pedra. É duro, duro, duro. Isso já deve chamar a suspeita do médico, que é o responsável, e é o indivíduo que detém o conhecimento para avaliar isso. Opa, esse gânglio é um gânglio tumoral. Deve ser ou um tumor primário daquele gânglio, a gente vai falar no último domingo sobre linfomas rapidamente, que podem se localizar nessa região do pescoço, mas pode ser a metástase, por exemplo, de um carcinoma da língua ou do lábio. Evidentemente que nessa situação, o diagnóstico precoce que você falou há pouco, ele já não é mais possível, mas ainda temos tratamento. E, eventualmente, a gente já pode, infelizmente, fazer o diagnóstico numa fase mais avançada, onde outros órgãos possam ser afetados, como o pulmão, o fígado e os ossos. E, evidentemente, que nessas circunstâncias, a possibilidade de cura já passa a ser uma chance remota. Entendi. Outra coisa, Eliano, o tumor da cavidade oral tem um outro aspecto que não é menos importante. Se o diagnóstico não for feito inicialmente, o tratamento cirúrgico, eventualmente complementado pela radioterapia, não for feito, essa lesão cresce provocando deformidades que vão causar um impacto nesse indivíduo do ponto de vista social. Ele começa a ficar recluso porque ele passa a ser aquela referência. Tem um monstrinho aí. Monstrinho é aquele cara que tem a boca totalmente deformada, tem aquela face assimétrica. Ele passa a ser uma referência. Você vê que pequena alteração no Cerveró virou quase que meme, né? O que é uma grande maldade. O que é uma grande maldade, independente de outras questões. Eu acho que uma questão física, ela não pode ser usada para bullying. Agora, você imagina aquele indivíduo que, se ao olhar no espelho de manhã, vê o seu rosto totalmente deformado, sem aquela simetria natural da face, independente de estética, mas ele está totalmente deformado, ele nem sai de casa. Então existe uma questão que não é menos importante, que é a perda da autoestima. Então cabe procurar um médico, primeiro, para evitar que a lesão progrida e provoque esse tipo de impacto. Segundo, para que haja a preservação da qualidade de vida. E não menos importante, a gente repete, qual é a importância do diagnóstico precoce? Permitir que o tratamento possa ser 100% curativo. Então, vamos falar do tratamento, meu amigão. O tratamento, evidentemente, que passa, sempre que for possível, pela retirada do tumor primário através da cirurgia, que deve ser realizada nas mãos experientes de um cirurgião de cabeça e pescoço. E as pessoas perguntam, como é que eu vou saber se o doutor Silvio é especialista em cabeça e pescoço? Ele não é. Mas se você ligar para o CREMES, falar, doutor Silvio Provenzano é cirurgião de cabeça e pescoço, olha, as especialidades que temos aqui registradas dele não contemplam cabeça e pescoço. Se ele vai atender essa área, olha, cuidado. O CREMES tem essa função de fiscalizar a assistência médica. Eu tenho muito orgulho de estar lá, porque a gente está tentando fazer um trabalho que é principalmente tentar zelar por aquilo que está muito ruim, que é a saúde, tanto pública quanto privada, não vamos diferenciar, mas a pública está realmente caótica. Então a gente tem que dar esse tipo de informação para todos aqueles que nos procurarem no 3184-7050, vou repetir, 3184-7050, o telefone que pode fornecer a toda a população as informações necessárias. Feita a cirurgia, dependendo evidentemente do estudo histopatológico, que é a análise da peça que foi retirada, eu posso complementar o tratamento com sessões de radioterapia. E veja bem, a radioterapia que no passado provocava uma série de problemas, ela está ficando tão sofisticada que a gente consegue fazer a radioterapia naquela pequena região do corpo onde ela realmente vai ter o efeito de tratamento, o efeito terapêutico. Nos casos onde há o estadiamento 3 e 4, a cirurgia e a radioterapia, quando possíveis, devem ser complementadas ou muitas vezes precedidas pela quimioterapia, onde a gente vai administrar medicamentos que podem ajudar a destruir essas células e, quem sabe, curar. Se bem que eu repito, nos estágios 3 e 4, a possibilidade de 100% de cura já é muito pequena. E hoje em dia está se usando uma coisa chamada imunoterapia, viu, Helena? Que, pelo menos, ajuda a restaurar um pouco da qualidade de vida que esses indivíduos perderam. É muito assunto, mas eu prometo, família Tupi, no dia 28, no último domingo deste mês, no dia 27 vai se comemorar essa data, que vocês já viram a importância dela, e no dia 28 eu vou centralizar em linfoma, câncer da tireoide, que é uma... A tireoide sempre vocês me ouvem falar, porque eu adoro mesmo. Vou falar bastante.
Deixa eu mandar um recado rápido aqui do nosso ouvinte Luciano Muniz, né? Bom dia, Heleno, Regina e família Tupi. O tempo do programa está corrido, mas gostaria que você cumprimentasse aí meu nome, o Dr. Silvio Provenzano, que sempre mostra muita competência em suas verdadeiras aulas sobre medicina todos os domingos. Mande um abraço meu a ele, um abração do seu ouvinte Luciano Muniz, conhecido como Luciano Mengão. Aí estragou tudo, né, Dr. Silvio? Luciano Muniz estava bom, mas falou Mengão, estragou tudo, né? É aquela história, né? Tava indo tão bem, né? No final. Luciano, eu agradeço muito o teu carinho. Na verdade, a intenção é tentar passar de uma forma que seja o mais compreensível possível informações. O que a gente deve fazer? Cuidado com o tabagismo, que além do câncer de pulmão e outros tumores, pode evidentemente desencadear carcinoma na cavidade oral. Excesso de bebida alcoólica, aí não se sabe muito bem, quando há o etilismo exagerado com o tabagismo, o risco mais do que quadruplica, é 4 vezes maior. Existe uma substância chamada acetaldeído do álcool, que provoca uma alteração nas defesas, tornando o efeito do fumo, do tabaco e da fumaça muito quente mais deletéria, mais prejudicial. Então parece que o risco acaba aumentando mais ainda. Então a prevenção, tem vacina para o HPV, devemos vacinar nossas filhas, nossos filhos. É a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo hoje em dia e pode provocar o câncer de boca. Tenham cuidado com a vida, pensamento positivo, procurar o dentista regularmente, boa higiene da cavidade oral, comer, escove dente, passe fio dental e vá ao dentista pelo menos a cada 6 vezes, que ele tem a obrigação de olhar a sua cavidade oral, coisa que é muito difícil para nós mesmos. Até para o Dr. Silvio, com lanterna no espelho, não é no dentista, beijo palita, que olha e vê, opa, tem uma coisa estranha aqui, Silvinho, vamos ver isso aí, a gente vê, procura o médico adequado. Bom, a princípio, então, o Dr. Silvio volta no último domingo do mês, dia 28, mas a gente sabe que existe a possibilidade de mudança na tabela do Campeonato Brasileiro também, então tudo pode acontecer. A princípio, tem os jogos dia 14, domingo, e depois domingo 21 também, mas se a tabela mudar, o Dr. Silvio vem mais cedo. Evidentemente, Heleno, se você assoviar, eu balanço o rabinho e venho correndo. Um abraço, bom domingo, boa semana e até a próxima, amigão. Até a próxima, Heleno. Beijo, família Tupi, uma semana abençoada. Até a volta. Tchau, tchau, querida. Show do Heleno Rodar.